Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o GALG11, um fundo aí que tem tudo nas mãos para poder se desempenhar muito bem nesse próximo ano de 2024. E eu vou mostrar aqui para vocês porque, creio eu, que ele terá assim bons resultados nesse próximo ano. Tudo dependerá bastante aí da sua gestão. Se eles não fizerem besteira, o fundo, como eu mencionei, tem de tudo aí para entregar bons rendimentos aos seus cotistas e se valorizar bastante nesse próximo ano de 2024. Lembrando que o objetivo do vídeo não é incentivar você a comprar e a vender nenhum fundo imobiliário. Eu não faço aqui indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo do canal é ajudar você a investir melhor o seu dinheiro em fundos imobiliários e fiagros. Então sempre eu menciono aqui, procuro mencionar os pontos positivos e negativos de cada fundo, aí cabe a você decidir se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário, investir ou não, levando aí em consideração o seu perfil de investidor. Beleza? Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like e deixe seu comentário se você já investe no GALG11. Então pessoal, o GALG11 atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,30. Lembrando que o GALG11 recentemente ele realizou uma subscrição de cotas, onde ele conseguiu vender todas as cotas que ele emitiu. Foram mais aqui de 68 milhões de cotas que ele criou. Ele conseguiu vender todas elas. Primeiramente, ele conseguiu vender aqui as 54.704 que ele havia emitido como seu lote principal. E depois dele conseguir vender tudo, ele ainda vendeu aqui as suas cotas do lote adicional, que somou aqui um pouco mais de 13 milhões de cotas. Então, dessa maneira, o GALG11, nessa subscrição que ele realizou recentemente, conseguiu vender aqui mais de 68 milhões de cotas, totalizando um valor de 625 milhões de reais. Então, esse valor aqui, o GALG11, nesse próximo ano, já terá em caixa disponível aí para ele poder fazer investimentos e também pagar algumas dívidas. Lembrando que ele é um fundo bem alavancado, que atualmente corresponde ali a 41% aproximadamente do seu patrimônio. Se descermos aqui, podemos ver quem foi que comprou essas cotas dessa nova subscrição. Então podemos ver aqui que um pouco mais de 21 mil cotistas compraram um pouco mais de 65 milhões dessas novas cotas. 4 fundos de investimento comprou aqui um pouco mais de 403 mil cotas e 195 pessoas jurídicas compraram aqui um pouco mais de 2,3 milhões de cotas. Então foi muito positivo essa quinta emissão de cotas que o GALG11 realizou, já que ele conseguiu assim vender todas as cotas e terá esse caixa aí disponível superior a 625 milhões de reais, o que atualmente é maior do que o seu patrimônio. Se descermos aqui, podemos ver que seu patrimônio atual é de 523 milhões de reais. Aqui não estamos considerando o seu passivo, que no caso é a sua alavancagem. Outro ponto positivo também sobre o GALG11, que essa notícia saiu essa semana, é com respeito à reavaliação do valor dos seus imóveis. Então ele menciona aqui o seguinte, que foi realizado uma consultoria, no caso uma reavaliação do valor justo dos seus imóveis, e depois dessa reavaliação o valor total dos seus imóveis passou a ser aqui de 926 milhões de reais, resultando em um valor 5,62% superior ao valor contábil dos referidos imóveis, o que representa assim uma variação positiva de 9,27% no valor patrimonial da cota do fundo com relação ao seu fechamento no mês de novembro. Se viemos aqui no seu último relatório gerencial, podemos ver o seguinte aqui embaixo, que o seu patrimônio total, considerando o seu ativo e o seu passivo, era aqui de 904 milhões de reais. Então, desse valor de 904 milhões de reais, ele passou a ser aqui agora de 926 milhões de reais. Então teve assim um acréscimo de 5,62%. Vamos considerar aqui agora, pessoal, alguns indicadores do GALG11 e ver por que ele tem aí tudo nas mãos para poder se desempenhar muito bem nesse próximo ano de 2024. Primeiramente, ele é um fundo de tijolo do segmento de logística, que tem um preço muito acessível, R$ 9,30. Então, com menos de R$10 você já consegue comprar cotas do GALG11. Seu dividend yield para o seu segmento está muito bom, de 10,66%. É um dos fundos aí de logística que mais tem pago dividendos nesses últimos meses. E no acumulado em dividendos ele pagou aqui 99 centavos, praticamente R$1. Ele é um fundo que pode se valorizar bastante, como eu falei, já que há algum tempo atrás, aproximadamente aqui no início de 2021, ele estava custando ali na faixa dos R$11. Então ele pode sim voltar a esses patamares aqui.
Então, além dos dividendos, quem investir no Galg 11 tem a possibilidade aí também de ganhar com a sua valorização. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é aos R$ 9,10, porém esse preço justo ele vai aumentar, já que houve aí essa reavaliação dos seus imóveis. Seu P sobre VP atualmente está de 1,02, quer dizer que ele está aqui com 2% de ágio. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 523 milhões, tem em caixa um pouco mais de 6 milhões, fora essa nova subscrição, né, que ele realizou. Então ele vai ter aqui aproximadamente 630 milhões de reais para poder fazer aí futuros investimentos. Conta atualmente com um pouco mais de 102 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária de 2,8 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 8 centavos. Se puxarmos aqui o seu histórico de pagamentos em dividendos, podemos ver que ele se manteve estável, né? Praticamente o que ele pagou no ano de 2021, ele pagou no ano de 2022 e 2023. Agora a expectativa é que no próximo ano de 2024 ele consiga subir um pouquinho os seus rendimentos. Vamos considerar aqui alguns pontos do seu último relatório gerencial para que vocês possam entender como é que esse fundo ele funciona. Aqui podemos ver que sua gestão é feita pela Quartion Gestora. Ele cobra aqui uma taxa de administração que pode variar entre o 0,95% até 1,01% e cobra uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA mais 6%. Um ponto interessante desse seu último relatório gerencial que a gestão ela menciona aqui uma possível expansão de um dos seus imóveis, que é localizado lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Cachoeirinha. Então a gestão está pensando aí em poder aproveitar o espaço desse terreno para poder construir novos galpões logísticos, o que seria bastante positivo, né? Já que poderia aí agregar receita a esse fundo imobiliário. Se descermos aqui, podemos ver o seu resultado correspondente ao mês de outubro. Então ele gerou aqui um resultado líquido, já descontado as suas despesas, de 4,4 milhões de reais e ele distribuiu 4,8 milhões de reais. Então ele gerou aqui 7,8 centavos e distribuiu 8,4 centavos. Então nota-se que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele distribuiu nesse último mês de outubro. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que 96% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis e ele tem aqui 4% em ativos financeiros, provavelmente aí ativos da renda fixa. Atualmente ele conta aqui com 5 imóveis, sua vacância física é totalmente zero, sua vacância financeira também totalmente zero. 100% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos longos, com uma duração aí bastante expressiva. Se pegarmos uma média aqui de todos os seus contratos, se fizermos uma mediana, seus contratos têm aqui aproximadamente ainda 8 anos de existência. E 100% dos seus contratos é reajustado anualmente usando o índice IPCA. Lembrando que recentemente o Galg 11 ele recebeu uma proposta bastante interessante de venda de um dos seus imóveis, justamente esse imóvel aqui que tem 35% atualmente da receita do fundo, o imóvel da BRF lá de Salvador. Se eu descer aqui para vocês, mostrar a imagem dele, esse imóvel aqui, ó, localizado lá na cidade de Salvador. Então ele recebeu aí uma proposta bastante interessante de uma outra empresa interessada em comprar esse imóvel do Galg 11. Então o Galg 11, se ele realmente vender, ele terá assim um lucro, né, com respeito a essa venda, o que seria bastante positivo. Além disso, a dívida que atualmente ele tem com respeito a esse imóvel passaria assim para o comprador do fundo. Aqui também podemos ver com respeito ao reajuste dos seus contratos. Então podemos ver que nesse primeiro semestre de 2024, no próximo semestre de 2024, ele vai ter aqui reajuste bastante interessante. No mês de janeiro ele vai ter aqui 23% de reajuste, no mês de março 35% e no mês de abril 3%. Então aproximadamente aí 65% vai ser reajustado somente no primeiro semestre de 2024, o que vai assim aumentar o aluguel dos seus imóveis e vai contribuir com uma maior receita para o fundo. Se descermos aqui também podemos ver o seguinte, como eu mencionei, vocês podem ver aqui quem é o locatário de cada um dos seus imóveis, também a sua localização, os tipos de contrato, o tamanho dos seus imóveis, a quais indexadores é feito o seu reajuste, o vencimento de cada um desses contratos e o mês de reajuste. Esse imóvel que recebeu essa proposta de venda, que é a BRF aqui de Salvador, ele atualmente é seu segundo maior imóvel, com um pouco mais de 35 mil metros quadrados, com um contrato que vai vencer lá no final de 2027. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que atualmente ele é um fundo alavancado. A sua razão dívida atualmente do fundo está aqui de 41%.
ele tem ainda em dívidas um valor para poder pagar de 379 milhões de reais, praticamente aqui 380 milhões de reais. E somente esse imóvel que recebeu essa proposta de venda, ele tem aqui uma dívida de 112 milhões de reais. Então seria muito interessante o Galg 11 se ele conseguisse vender esse imóvel, porque ele acabaria com essa dívida que ele tem, já que a dívida passaria para quem estivesse comprando o imóvel, então isso diminuiria bastante a sua alavancagem. E um outro ponto, como eu mencionei, ele acabou de conseguir fazer uma subscrição, que foi muito bem, que ele conseguiu aí gerar um valor de 625 milhões de reais. Então ele tem dinheiro suficiente para que ele possa sim conseguir pagar essas dívidas que atualmente ele tem e continuar esse próximo ano de 2024 aí, iniciar esse próximo ano de 2024 sem dívidas nenhuma, o que seria muito interessante se o fundo ele realmente fizesse isso. Além disso, além dele conseguir pagar suas dívidas com o valor que ele conseguiu dessa nova emissão, ele teria ali dinheiro sobrando para ele poder fazer futuros investimentos, já que o Galg 11, por meio dessa subscrição, o seu principal objetivo, além de pagar as dívidas, é também investir em novos imóveis, em especial imóveis do setor de varejo, já que ele quer aí comprar, além dos galpões logísticos que ele já tem, ele também quer ter imóveis do setor de varejo, o que pelo menos na minha opinião é bastante interessante. Então pessoal, como eu mencionei, o Galg 11 ele tem aí tudo para nesse próximo ano de 2024 ele se desempenhar muito bem. Ele tem aqui bons inquilinos, como vocês podem ver aqui no seu relatório gerencial. São empresas multinacionais, empresas aí que têm conseguido ter lucro ano após ano. Então dificilmente esse tipo de empresa vai estar com um tipo de calote no Galg 11, diferente aí de outros fundos de tijolo do mesmo segmento de logística, que às vezes um ou outro acaba atrasando o pagamento do aluguel ou nem pagando o aluguel. Com o Galg 11 é totalmente diferente. Ele tem aí bons inquilinos, tem contratos atípicos que são contratos longos. Dificilmente algum dos seus inquilinos vai deixar os seus imóveis, já que a multa de rescisão de contrato é muito alta. Então não seria interessante para nenhum desses inquilinos sair dos imóveis atuais do Galg 11. Como eu havia mencionado, ele recebeu uma proposta muito boa de venda, o que pelo menos na minha visão seria bastante interessante. Ele diminuiria bastante a sua alavancagem. Além disso, a sua nova emissão vai possibilitar que ele pague a sua dívida atual e ainda sobre dinheiro para que ele possa fazer futuros investimentos. Como eu falei lá no início do vídeo, basta a gestão fazer um bom trabalho. Ele tem aí tudo para poder se desempenhar muito bem. Se a gestão ela não fizer nenhuma besteira, o Galg 11 ele vai pagar bons rendimentos nesse próximo ano de 2024. Além disso, vai se valorizar bastante também. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o Galg 11. Vale a pena ou não investir nele? Deixe aí nos comentários.